Muitas vezes, algumas palavras bem intencionadas para ajudar alguém que tem depressão, muitas vezes acaba atrapalhando, machucando aquela pessoa. Hoje eu vou te falar 8 coisas que você não deve falar para alguém que tem depressão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motive o Cérebro. Também, além de profissional da saúde, também sou paciente em tratamento para depressão e hoje vamos conversar sobre 8 coisas que você não deve falar para alguém com depressão. Você sim pode ser um grande apoiador de alguém que tem depressão, só que algumas palavras, mesmo que você tenha intenção de ajudar, muitas vezes vai fazer com que a pessoa que tem a depressão te enxergue de uma outra maneira. A primeira coisa que você não deve fazer com alguém que tem depressão é você diminuir ou minimizar a dor daquela pessoa. Isso é uma espécie de invalidação emocional. A depressão, querendo ou não, ela ainda é um tabu, ela ainda é vista de uma maneira errada pela sociedade. As pessoas acham que depressão é falta de vontade, que é fraqueza, quando nada disso é verdade. A pessoa com depressão, geralmente ela se fecha para ela mesma e quando ela decide falar alguma coisa sobre o que ela está sentindo, compartilhar alguma coisa, ela é diretamente interrompida e minimizam a dor dessa pessoa. Ah, não é tão ruim assim, todo mundo se sente cansado, você tem que ser positivo, dessas coisas que as pessoas ficam falando, minimizando a dor de quem está com depressão. Você não fala para alguém que acabou de fazer uma cirurgia no coração para ela sair correndo. Então você tem que entender que não é só pensar positivo, não é só um cansaço. A depressão é uma coisa muito complexa, é um vazio existencial dentro da alma que com palavras as pessoas não conseguem nem expressar o que está sentindo. Então você deve escutar a pessoa sem minimizar a dor dela. E aí a gente entra no próximo ponto, que é você falar para a pessoa que está com depressão que é falta de Deus. Isso é uma das piores coisas que você pode falar para alguém com depressão, e as pessoas que estão com depressão, muitas vezes elas já escutaram muito disso. Se o seu intuito foi tentar aproximar a pessoa de você, ou de Deus, ou da religião, saiba que você está fazendo exatamente o contrário. Quando você diz para ela que ela precisa se pegar com Deus, ir na igreja, ter fé, indiretamente ou inconscientemente você está falando que a culpa é dela de estar com depressão porque ela não está indo na igreja, está com falta de Deus, que ela não tem tanta fé. Para você pensar se não realmente é isso que a pessoa vai se sentir. Ah, você está com depressão, é falta de Deus. Então significa se ela tivesse Deus ou tivesse dentro da religião, ela não iria estar com depressão? Você tem que entender que depressão não tem nada a ver com religião, com fé. Várias pessoas que estão no meio religioso também tiveram depressão, têm depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A depressão ela é real, ela é biológica. Você tem alterações no corpo, no cérebro, alterações químicas no cérebro. Você não diz para a pessoa que pegou pneumonia que ela precisa ter fé. Se a pessoa quiser ir na igreja, ela vai falar para você. E muitas vezes você está sendo invasiva, porque aquela pessoa muitas vezes ela não quer ter uma religião, ela não acredita em Deus, que é o direito dela, você não tem que obrigar ninguém a nada, e você fica forçando e julgando aquela pessoa. Se você quiser oferecer para que a pessoa vá na igreja, tudo bem, não tem problema nenhum, é só você falar, olha, estou indo na igreja, você quer ir? A pessoa vai falar se quer ou não. Não precisa ficar insistindo. A pessoa que tem depressão, ela já sente uma culpa dentro dela que a depressão faz isso com ela. E quando você fala que ela precisa se pegar com Deus, ela sente que talvez ela está daquela maneira porque ela não tem fé, ela é uma pessoa fraca. Você acaba colocando estigmas e tabus na pessoa que tem depressão. E aí ela vai se sentir mais culpada. Eu acredito que se você perguntar para as pessoas, a próxima coisa que a gente vai falar também é uma das piores coisas que você pode falar para a pessoa, que nós escutamos direto. É comparar o sofrimento dos outros. Não é uma competição para ver quem sofre mais, para quem tem mais dor. Não. Isso é algo que as pessoas com depressão escutam bastante. Nossa, tem pessoas piores do que você. Nossa, tem pessoas no hospital. Tem pessoas morando na rua. Você tem que entender que não existe uma régua, uma coisa para medir quem sofre mais ou quem sofre menos. Cada pessoa vai saber as suas dificuldades, as suas dores, a sua angústia. Eu já passei por coisas difíceis, já superei, você também vai superar. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto quando eu escuto uma coisa dessa. Na verdade, o que você está fazendo é fazendo a pessoa se sentir culpada e muitas vezes ela não vai procurar o tratamento porque ela acha que ela é uma pessoa ruim, porque tem pessoas sofrendo no mundo
e que o problema dela não é tão grave. E vai passando os tempos e ela vai piorando mais. Não fique fazendo uma competição para ver quem sofre mais. Cada um sofre da sua maneira e não tem como o outro substituir a dor do outro com a dor de uma outra pessoa. Isso poderia ser até estranho, né? Vídeos. Quarta coisa que você não deve fazer é pressão psicológica. Isso às vezes é de forma inconsciente. Você precisa reagir. Quantas vezes você vai falar alguma coisa e nem bem fechou a boca, a pessoa fala: você não pode se entregar. Por acaso eu cometi algum crime para eu me entregar? Eu fui chamado na delegacia para eu me entregar? A pessoa que está com depressão, ela não está se entregando, ela está lutando com as suas últimas energias para sair daquela situação. Só quem realmente está e passou por aquilo vai entender. É tão angustiante quando alguém acha que você está se entregando. Você, na verdade, não está aguentando aquele sofrimento e muitas vezes não sabe como reagir quando você não está fazendo o tratamento correto ou você não tem apoio. Mas você é o homem da relação, como que você não consegue fazer as coisas? Homem com depressão? Você é o homem da relação, você tem que cuidar da sua família. Isso só vai fazer a pessoa ficar com raiva de você. E aí depois você pergunta porque a pessoa que está com depressão não fala as coisas. Porque quando ela fala, tem essas coisas. Então não faça essas coisas. Eu sei que muitas vezes as pessoas não falam por mal, mas a gente conhece, sabe quando a pessoa está falando de uma maneira diferente. Não vamos fazer aqui, todo mundo é santinho, não, que todo mundo está fazendo as coisas de bom grado e acabou... Não vamos tapar o sol com a peneira. Tem muitas pessoas que realmente elas não estão nem aí, elas falam coisas para debochar, elas tiram sarro. O mundo é assim, infelizmente. Não adianta a gente ficar falando, não, todo mundo faz porque se preocupa. Não, tem pessoas que realmente não se preocupam. Tem pessoas que se preocupam e muitas vezes fazem de uma forma errada, certo? A minoria é as pessoas que não se preocupam, mas essa geralmente faz muito barulho. E por mais que a pessoa que falou não fale por mal, a pessoa com depressão tá tão cansada que muitas vezes ela começa a responder. Aí ela é vista como ignorante. A quinta coisa que você não deve fazer é ficar tentando motivar a pessoa com depressão a todo momento. Ficar dizendo toda hora que vai ficar tudo bem, que só depende de você, que é só pensar positivo, que você precisa ter fé. Levante a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Esse tipo de coisas frias, essas frases clichês, demonstram uma certa frieza e um certo distanciamento. E tudo que a pessoa com depressão ela precisa muitas vezes naquele momento é de um acolhimento. Esse tipo de frase é tão vazio que ela vai se sentir distante. Não precisa, para você ajudar alguém com depressão, tentar ser um animador de torcida ou um coach. Deixa aqui nos comentários se você é a pessoa que motiva ou você é a pessoa que é motivada. A próxima coisa que você não deve fazer com uma pessoa que tem depressão é você achar uma solução sem ouvir. Muitas vezes a pessoa com depressão, ela só está querendo reclamar. Não só ela, mas como várias pessoas na vida. Mas não pode reclamar. Vai, por favor. Todo mundo reclama. E o ato de reclamar, muitas vezes, é você colocar pra fora alguma coisa que você tá sentindo. Você sabe que reclamar não vai ter solução, que as coisas não vão mudar, mas você só quer colocar pra fora alguma coisa que está te angustiando. Muitas vezes a pessoa só quer falar pra você que o chefe dela é um tremendo filho da... sem você ficar falando pra ele que é só ele pedir demissão. Ouça a pessoa, converse. Veja se escutar, eu acho que você já está entendendo. Ouvir e ter bom senso é a grande chave do negócio. A sétima coisa é você não querer ser o psicólogo ou psiquiatra dele. Falar que a pessoa tem que seguir os seus conselhos, que você sabe das coisas, ou ficar falando, olha, eu vou contar tudo pro seu psiquiatra. Acontecia muito isso quando eu ia atender paciente, que muitas vezes o paciente precisava de um cuidador. E esse ato aqui muitas vezes é uma forma desesperada da pessoa tentar ajudar alguém que não está conseguindo fazer o tratamento. Isso eu consigo entender. E muitas vezes ele chegava pro paciente e falava, olha, eu vou contar tudo pro fisioterapeuta. Quando o fisioterapeuta chegar aqui, ele vai te dar uma bronca. E eu sempre tentei entender os dois lados. Só que no final do atendimento, eu sempre chamava o acompanhante, o cuidador sozinho, e falava pra ele, olha, isso não é legal, porque o paciente vai se sentir desafiado, aí que ele não vai querer mesmo fazer o tratamento.
e ele vai ficar com raiva e cada vez ele vai implicar mais. Ela não vai sentir confiança em mim. E é muito pelo contrário, eu preciso ganhar a confiança dela e de você. E deixa comigo que aos poucos eu vou ganhando o paciente pouco a pouco. E se acontecer alguma coisa, eu quero que você também não me esconda e você sempre pode me contar no final do atendimento, que no próximo atendimento eu tento ver o que a gente consegue fazer. Então, não tente ser o psicólogo ou psiquiatra da pessoa com depressão. Se você quiser tentar ajudar a pessoa, fala, você precisa de alguma coisa, você está fazendo algum acompanhamento, você precisa de ajuda para achar algum psicólogo, algum psiquiatra, você sente alguma coisa ao pensar em ir nesses profissionais. Se você precisar de ajuda, eu posso ir com você se você quiser. Tente ganhar a confiança dessa pessoa. A oitava coisa que você não deve fazer para a pessoa que está com depressão é você ficar criticando o tratamento ou a atitude dessa pessoa. Ficar dizendo você não se cuida, esses remédios não servem para nada, você passar no psicólogo é perda de tempo, você nunca melhora. Isso só faz a pessoa se sentir pior. Porque na verdade, cara, isso é um mito de dizer que as pessoas gostam de ter depressão. Você não gosta de sentir dor? As pessoas não gostam, elas querem sair, é um sofrimento tão grande. Simplesmente eu falo pra vocês, se eu pudesse arrancava a depressão assim, num piscar de olhos. Você vai fazer com que a pessoa não confie em você e principalmente não fique jogando as coisas na cara dela. Principalmente as coisas que muitas vezes ela desabafa com você. Então, um conselho, na maior parte dos casos, se você tem alguma dificuldade, é você ouvir aquela pessoa. Muitas vezes ela quer conversar, deixar ela falar, ter bom senso e ver o que é possível ser feito. Não adianta você forçar ou ficar insistindo ou julgando a pessoa, que isso só vai piorar. E se você quiser entender melhor as causas da depressão, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo bastante sobre as causas da depressão. Dá uma olhada lá que você vai gostar bastante, tá sensacional.